Evangelho segundo Lucas. Capítulo 13. Os impenitentes perecerão. Naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Yauxa que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus, por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós, semelhantemente perecereis. Ou pensais vós, que aquelas 18 pessoas, sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram, eu realmente lhes afirmo. Porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira perecereis. A parábola da figueira estéril. Em seguida, Yauxa lhes propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras, contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso, recomendou-o ao vinicultor. Este é o 3º ano que venho buscar os frutos desta figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Mestre, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem, caso contrário, mandarás cortá-la. Uma mulher é curada no Shaba. Aconteceu em certo Shaba, quando Yauxa estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída 18 anos, por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Yauxa pediu que viesse à frente e lhe afirmou: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida, lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou, e passou a glorificar ao Criador. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado ao ver Yauxa curando no Shaba, admoestou a multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para serdes curados e não no Shaba. Então o Machia exclamou: Hipócritas! Porventura, cada um de vós não desamarra no Shaba o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para servir-lhe água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar, em dia de Shaba, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem o maligno escravizava por 18 anos? Havendo Yauxa pronunciado estas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados por Yauxa. A parábola do grão de mostarda. Então Yauxa os questionou: Com o que se assemelha o reino do Criador? Com o que o compararei? É parecido com o germinar do grão de mostarda que uma pessoa semeou em sua horta. O grão cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu armaram ninhos sobre seus ramos. A parábola do fermento. Novamente Yauxa levanta a questão: Aqui assemelharei o reino do Criador. É comparável ao trabalho do fermento, que uma mulher misturou com 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Estreita é a porta do reino. Mais tarde, seguiu Yauxa percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Mestre, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhes exortou: Esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, exclamando: Mestre, abre-nos a porta. Ele, contudo, vos responderá: Não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: Comíamos e bebíamos reclinados ao redor da tua mesa, e pregavas em nossas ruas. No entanto, ele vos afirmará: Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes,
quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino do Criador, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa no reino do Criador. Com toda a certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. O lamento profético de Yahusha. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Yahusha e lhe avisaram: Parte agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta matar-te. Ele, entretanto, lhes ordenou: Ide anunciar a essa raposa, que hoje e amanhã, expulso demônios, e curo enfermos, e no terceiro dia estarei pronto. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã. Afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa vos ficará desabitada. E com toda a certeza vos asseguro, que não mais me vereis até que venhais a proclamar: Bendito o que vem em nome do Machia. Amados do Criador, hoje vamos explorar o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, um trecho riquíssimo que nos apresenta ensinamentos profundos de Yahusha. Neste capítulo, encontramos parábolas que nos falam sobre arrependimento e o reino de Deus, além de desafios que Yahusha enfrentou em seu ministério. Preparem-se para mergulhar em lições sobre a compaixão divina e a urgência da conversão. Vamos juntos descobrir o que esse capítulo tem a nos ensinar. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, contemporâneo dos apóstolos do Machia, em sua obra Antiguidades, os galileus eram conhecidos como insurgentes e Pilatos, por sua crueldade limitada. Na Antiguidade, especialmente no Antigo Testamento, acreditava-se que grandes desgraças aconteciam aos crentes que cometiam grandes pecados. Esse foi o argumento de alguns dos amigos de Jó. Ele faz em Jó 4, verso 7, 22, verso 5. Yahusha, porém, adverte aos que se acham justos sobre o pecado da arrogância espiritual e da autossuficiência, Lucas 18, versos 9 ao 14, pois não percebem a sua necessidade de arrependimento diário. O pecado é inerente ao ser humano desde a queda, Gênesis 3, contudo, o Criador não usa o castigo conforme a lógica humana, João 9, versos 1 e 2. A parábola da figueira estéril tem um sentido muito amplo. Pode referir-se a Israel como também a cada um de nós, Marcos 11, verso 14. Os 3 anos citados por Yahusha nessa parábola representam um período de vários séculos de graça e oportunidade que o Criador garantiu a Israel por ocasião da aliança e que culminaram com a chegada e a proclamação do Evangelho. O Criador exige frutos e não simplesmente folhas, vida e não somente palavras e promessas. Mateus 7, versos 21 ao 27. A aparente demora no juízo não significa indiferença ou inoperância, pelo contrário, é o Criador usando de sua incomensurável paciência e bondade, na esperança do fruto de arrependimento, Lucas 3, verso 8, com 2 Pedro 3, versos 4 ao 10. Todavia, mais cedo ou mais tarde a lâmina do machado da justiça punitiva do Criador cairá com severidade sobre toda raiz de vida inútil, a qual não aceitou o enxerto da nova vida em Yahusha. Mateus 7, verso 16, Romanos 11, versos 16 ao 24, Colossenses 1, versos 6 e 10. O juízo deveria ter caído sobre Israel imediatamente após a crucificação do Filho do Criador. Entretanto, o Criador concedeu, a pedido do vinicultor, uma derradeira oportunidade especial que ocorreu entre o Pentecostes e a destruição completa de Jerusalém, 66 a 70 depois do Machia. Falando da cura da mulher no Shaba, o chefe da congregação dos judeus da sinagoga, preocupou-se mais com sua tarefa de pôr ordem no serviço religioso, do que com a salvação, ou seja a cura de um ser humano, Êxodo 20, versos 9 e 10. Passagens anteriores que relatam a dificuldade que mestres e líderes judaicos tinham em compreender o significado do Shaba, revelam a autoridade de Yahusha Mashiach sobre esse dia, Lucas 6, versos 1 ao 11, Lucas 14, versos 1 ao 6, Mateus 12, versos 18, 11 e 12, João 5, versos 1 ao 18. Aqui se evidencia o significado do dia do descanso.
desde o princípio. O Shaba, que está em hebraico transliterado, significa descanso no mais amplo e absoluto sentido da palavra, era profético, relembrando a reconsagração da criação à sua finalidade original, o que só se realizará de maneira completa por meio da derrota final do maligno. Lucas 13, verso 16. Essa vitória total é prevista na libertação da mulher de quem foi expulso o espírito de enfermidade, Lucas 13, versos 11 e 12, cuja tradução literal e original da frase de Yausha seria: foste libertada para permanecerdes livre. Yausha usou o exemplo vivo daquela mulher para deixar seu último ensino e a maravilha das suas ações de poder na congregação dos judeus. Yausha jamais voltaria a uma sinagoga. Yausha exalta o valor da mulher, ressaltando que ela, como todos os homens, é herdeira nacional e espiritual do Pai dos fiéis, 1 Pedro 3, verso 6, e que pela fé, viu sua busca de muito anos ser agraciada com o chamado. Yausha a viu e a chamou ao centro da congregação, e o toque salvador, curador, do Criador, Lucas 13, verso 12. Os líderes religiosos estavam dando mais valor e respeito aos animais de carga do que aos seus semelhantes, e por isso, Yausha afirmou que eram hipócritas, pois fingiam ter zelo pela lei, mas tramavam desmoralizá-lo e matá-lo. Ao se referir ao grão de mostarda, tanto nas plantações quanto na cozinha, onde a alimentação é preparada, como no mundo e nas almas humanas, a implantação e o desenvolvimento da nova natureza do reino não podem permanecer ocultos ou tímidos. A vida do Espírito do Criador se manifestará em todo indivíduo que aceitar a salvação de Yausha, depois se refletirá na congregação dos justificados pelo sangue do Cordeiro, a Igreja, e como consequência, afetará e influenciará o mundo todo. Apocalipse 5, verso 9. Em geral, árvores e aves simbolizam nações, nessa passagem, Israel, Ezequiel 17, verso 23, Lucas 31, verso 6, Daniel 4, versos 12 e 21. E os gentios salvos que no Machia terão livre acesso ao Evangelho e à mesma Assembleia dos Filhos do Criador, Efésios 3, verso 6. No original, a expressão grega 3 sato significa uma grande quantidade de farinha, pouco mais de 10 quilos. A mesma quantidade usada por Sara em Gênesis 18, verso 6. No primeiro século da Igreja, a ignorância dos pagãos, gentios, em relação ao reino do Criador no Machia era quase total. Entretanto, com o passar dos séculos, o machianismo se tornou a maior das religiões da terra. Em algum momento entre os acontecimentos registrados em Lucas 11, verso 1 e Lucas 13, verso 21, Yausha partiu da Judeia para iniciar sua ministração aos povos da Pérea e terras vizinhas, Mateus 19, verso 1, Marcos 10 e João 10, versos 40 ao 42. Embora realizasse grande obra na Pérea e em muitas outras terras, onde repetiu vários de seus ensinos e prodígios, seus olhos e coração estavam voltados para a Cidade Santa, terra das profecias, para onde caminhava resoluto, ao encontro do seu destino final nesta terra em benefício da humanidade. No verso 22, começa uma sessão que vai até Lucas 16, verso 13, com o objetivo de responder a duas questões especiais, que muito preocupavam os teólogos da época de Yausha e de hoje. Quem entrará no reino do Criador? E também, serão poucos ou muitos os que terão esse acesso privilegiado? Apesar das multidões que vinham à procura de curas e outras bênçãos, Yausha não é claro sobre o número dos salvos, mas adverte que muitos tentariam buscar a salvação, ou seja, entrar no reino, depois de ser tarde demais, ou seja, depois das portas estarem fechadas. O verdadeiro salvo não é necessariamente o religioso e bem instruído, mas sim aquela pessoa, que arrependida de sua condição mundana e pecadora, sente o desejo inesgotável no Machia, de lutar, pois a porta é estreita e não permite que passemos carregando o nosso eu, e nem o mundo. Lucas 13, verso 24. Além disso, devemos passar com urgência, sem deixar essa decisão para amanhã, pois poderá não haver mais tempo, 2 Coríntios 6, verso 2. Imbuídos de toda a santificação, sem a qual não é possível ver o Criador, Hebreus 12, verso 14, e cheios do Espírito Santo, Romanos 8, verso 4. A mesa no reino se refere ao grande banquete messiânico, Mateus 22, verso 2, Apocalipse 19, verso 9, onde para surpresa dos judeus ortodoxos e outros legalistas, muitos gentios cristãos estarão presentes, Romanos 11, versos 11 ao 25.
No verso 31, os fariseus avisam a Yausha para partir, pois Herodes Antipas não admitia qualquer perturbação ou revolta nas suas terras, e Yausha estava na Transjordânia, que juntamente com a Galileia, fazia parte da sua jurisdição. Yausha refere-se a Herodes como a um animal sanguinário, astuto e traiçoeiro. No verso 33, Yausha contemplava a parte final da sua vida de sacrifícios e tinha horror do que via, mas estava resoluto. Sua hora ainda não havia chegado, e ele controlava cada momento que antecedia o seu próprio holocausto. Todavia ninguém o sangraria como a qualquer cordeiro, ele daria sua vida no lugar de cada ser humano que aceitasse o seu sacrifício diante do Criador e se arrependesse de seus pecados. João 1, verso 12. Morreria em Jerusalém, como os grandes profetas do Criador que pregaram e foram mortos na cidade santa antes dele. Yausha lamenta-se profundamente por Jerusalém e pela nação israelense não haverem dado devido valor aos muitos e grandes privilégios concedidos pelo Criador aos judeus, segundo Pedro 3, verso 9. Yausha faz um anúncio tremendo. Após sua morte e ressurreição, o Espírito do Criador será retirado da casa do Criador, o Templo de Jerusalém, e será transferido para um outro templo, não feito de pedras ou por mãos humanas, composto dos salvos, os crentes no Machia, segundo Coríntios 6, verso 16, e também 1 Pedro 2, verso 5. À medida que chegamos ao final deste estudo, convido você a refletir sobre as poderosas lições que encontramos no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Esse capítulo nos apresenta a mensagem de arrependimento e compaixão, mostrando-nos que mesmo em nossos momentos mais difíceis, sempre há um caminho de volta para casa. Assim como a parábola da figueira, que nos alerta sobre a urgência de frutificar em nossas vidas, somos lembrados de que cada dia é uma nova oportunidade para nos reconectarmos com o que realmente importa. Não devemos perder tempo, pois o tempo é precioso e devemos aproveitar cada instante para cultivar amor, bondade e gratidão. E acima de tudo, que possamos lembrar que não estamos sozinhos em nossa jornada. A misericórdia divina nos abraça sempre. Que esta mensagem ecoe em nossos corações e nos impulsione a viver com propósito e significado, plantando sementes de esperança e amor ao nosso redor. Obrigada por nos acompanhar hoje, e que sua jornada contínua de aprendizado seja repleta de luz e que cada dia você encontre razões para acreditar na transformação. Que nosso Pai amado abençoe a você e sua família em nome do nosso querido Mashiach Yausha. Que assim seja.